Para a surpresa de zero pessoas, surge mais um escândalo de corrupção envolvendo prefeituras desse que é o estado mais pobre do Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O estado do Maranhão, na região nordeste do Brasil, é conhecido ao mesmo tempo por ser o feudo da família Sarney e também por ser a terra de origem do atual Supremo-Ministro Flávio Dino. Poucos dias atrás, uma cidade maranhense inclusive foi a protagonista de um de nossos vídeos, por conta de um pitoresco acontecido que teve lugar no fim do ano passado. Veja esse caso no vídeo. Bolo de 62 metros no Maranhão termina em confusão e em guerra de comida. Link na descrição. Porém, o que realmente chama atenção quando pensamos neste, que é o 8º maior estado brasileiro, são seus indicadores sociais e econômicos. Na verdade, Maranhão é o estado com o menor IDH do Brasil, sendo também aquele que possui a menor renda. E muitos, com certa razão, vão apontar os problemas educacionais como os grandes causadores dessa situação. Atualmente, o Maranhão possui uma taxa de analfabetismo de 12,5%, o que o coloca no top 5 brasileiro de estados que mais sofrem com este problema. E a depender dos políticos maranhenses, essa situação infelizmente vai piorar. Pelo menos é o que diz o Tribunal de Contas do Estado. Trata-se de um novo escândalo de suposta prática de corrupção envolvendo um possível desvio de verbas destinadas à educação por parte de diversas prefeituras maranhenses. A coisa funciona de uma forma relativamente simples e, para a finalidade deste canal, bastante didática. As prefeituras municipais recebem repasses de verbas direcionadas à educação por parte do governo estadual e também por parte do Ministério da Educação. Existe um valor fixo global que é partilhado entre os municípios, mas existe ainda um complemento, pago a depender da quantidade de alunos. E é aí que a mágica acontece. Os indícios de fraudes apurados pelo TCE se concentram nas modalidades do EJA, Educação de Jovens e Adultos, e da Escola Integral. Este último modelo, cujo nome é autoexplicativo, se refere às escolas que mantêm seus alunos estudando por 2 turnos, 7 horas ou mais, oferecendo matérias complementares àquelas que são exigidas pelo currículo básico. Já o EJA é uma modalidade direcionada para pessoas mais velhas e que não completaram o ensino regular. Geralmente, essas pessoas ou são velhas demais para frequentar a sala de aula com crianças e adolescentes ou trabalham e não têm tempo para isso. Pois bem, no caso do Maranhão, foi apurado que as prefeituras municipais recebiam um acréscimo de R$ 1.500 para cada aluno matriculado em escolas integrais. O mesmo sistema é aplicado ao EJA, embora com valores diferentes. Portanto, fica fácil entender como o esquema era tocado pelas secretarias de educação e pelas prefeituras. O número de alunos matriculados nessas modalidades começou a subir de forma considerável, até que, voa lá, o TCE percebeu que até mesmo pessoas mortas estavam sendo cadastradas no EJA. Esses são chamados alunos fantasmas, conforme o tribunal, pessoas vivas ou mortas que não estão estudando, mas que estavam rendendo uma grana considerável para os municípios. Segundo apurado pelo TCE, essa fraude custou aos cofres públicos algo entre 1,5 e 2 bilhões de reais. Pelo menos 115 municípios maranhenses estão com algum tipo de irregularidade quanto às verbas destinadas à educação. Veja, por exemplo, o caso de Turiaçu, um pequeno município de pouco mais de 30 mil habitantes, tem nada menos que 7.500 alunos matriculados em 63 escolas de tempo integral. Porém, segundo o que foi apurado, não existe nenhuma escola nessa modalidade no município. Ainda assim, os cofres públicos de Turiaçu foram irrigados com 12 milhões em repasses. E a coisa é realmente generalizada. A média nacional de alunos frequentando o EJA é de 0,5% da população. No Maranhão, contudo, esse percentual atinge 17% da população. É óbvio que nesse número tão destoante do resto do Brasil, deve ter alguma explicação pouco republicana. O fato é que agora as prefeituras passarão por uma auditoria mais detalhada por parte do TCE. Se as fraudes forem confirmadas, as prefeituras serão julgadas em algo que pode representar a reprovação de suas contas, aplicação de multas, devolução de dinheiro aos cofres públicos e inelegibilidade para os envolvidos. O caso em si é bastante escabroso, mas não chega a surpreender.
Afinal de contas, você conhece o Brasil tão bem quanto eu. Algum espectador estrangeiro pode até se escandalizar com essa situação. Já nós brasileiros podemos parafrasear o Bison, do filme ruim de Street Fighter. Para nós, é apenas mais uma terça-feira. Na verdade, esse modelo de desvio de verba adotado no Maranhão certamente está sendo replicado neste momento em diversos outros municípios brasileiros. Até porque esse método é bastante simples e até intuitivo. A realidade do funcionamento público brasileiro está coalhada de alunos, pacientes e servidores fantasmas. Veja que, em 2017, durante o governo do citado gordola Flávio Dino, foi descoberto outro esquema no Maranhão, envolvendo a contratação de nada menos que 400 funcionários fantasmas na área da saúde. Perceba, portanto, que os políticos maranhenses não querem ferrar só com a educação. Eles também querem sacanear a saúde desse que é o estado mais lascado do Brasil. Porém, deixando de lado a questão do óbvio problema da corrupção estatal, podemos usar esse caso específico como um exemplo muito didático a respeito do problema dos incentivos estatais. Na verdade, isso mais do que qualquer outra coisa, explica a terrível ineficiência de todos os serviços fornecidos pelo Estado. Não é possível esperar, por exemplo, que a educação estatal seja boa. A coisa foi concebida de uma forma que a eficiência e os resultados efetivos são punidos em favor da maquiagem dos números e da leniência. O incentivo dado pelo Ministério da Educação e outros órgãos relacionados é péssimo. Uma vez que as prefeituras recebem um adicional para cada novo aluno matriculado, é óbvio que os prefeitos e secretários de educação iriam rebolar para matricular o máximo possível de pessoas. Gente viva, gente morta, cachorro, papagaio e etc. O importante é apresentar uma longa lista de alunos, para que os repasses estatais sejam generosos. Basta que um único prefeito tenha essa brilhante ideia, para que vários outros repliquem esse modelo em seus próprios feudos. Acontece que, de forma geral, esse cenário também é muito favorável para as instâncias superiores da educação estatal. Pense que o número de alunos fantasmas matriculados em uma prefeitura maranhense faz os números da educação do Maranhão ficarem mais inflados. Afinal de contas, são mais alunos estudando e mais dinheiro sendo investido nesta área tão importante. Da mesma forma, se o número de alunos matriculados nas escolas do Maranhão aumentar, os números nacionais também aumentarão. Ou seja, o Ministério da Educação vai poder apresentar dados consolidados mais favoráveis ao governo central. Esse modelo estatal de avaliação de resultados não premia a eficiência nem a qualidade do ensino. Ele apenas valoriza os números, a quantidade, os dados que podem formar gráficos e estatísticas que, em um tempo oportuno, serão convertidos em propaganda eleitoral. Pois bem, se o governo central quer números, então as prefeituras e os governos estaduais darão esses números, ainda que a quantidade de alunos matriculados não cresça efetivamente. Isso vale de forma geral para qualquer setor do serviço público. Mas no caso da educação, o exemplo se torna ainda mais didático, com o perdão no trocadilho. Veja que nos números estatais nunca estão presentes os dados que realmente importam. Pense que a nota brasileira do exame PISA, uma vergonha, diga-se de passagem, não integra nenhum material oficial do governo. Hoje, esse fiasco foi reduzido a uma mera nota de rodapé na grande mídia. A propósito, se quiser ver nossa opinião sobre a nota brasileira no PISA, assista ao nosso vídeo. Alunos brasileiros não sabem o básico de matemática. Link na descrição. Nas estatísticas oficiais, veremos apenas os números que agradam ao Estado. E esses dados tipicamente se referem a quantidades. 10 milhões de alunos cursando o ensino superior, 8 milhões de matriculados no ensino médio todos os anos, 3 milhões de crianças estudando em creches. A realidade, contudo, nos mostra que toda essa montanha de dinheiro investido não se reverte em uma melhor qualidade do ensino, muito menos num retorno econômico para o país. Na verdade, parece que os brasileiros nunca foram tão burros como na atualidade. Porém, embora esse arranjo não sirva para melhorar a educação de verdade, ele atende muito bem aos interesses dos políticos e burocratas. Para os planejadores centrais, quanto maiores forem os números, melhor, ainda que os dados sejam falsos, inflacionados. Para aqueles políticos que recebem a grana na ponta dessa cadeia da corrupção, mais alunos representam ainda mais recursos. Nessa farra estatal, uma mão sempre lava a outra.
por fim saem ganhando ministros, governadores, prefeitos e secretários. É uma pena para esses políticos que os tribunais de conta de vez em quando surgem para atrapalhar a brincadeira. Quanto ao responsável por custear essa bagunça, bem, eu não preciso te dizer quem é. Toda vez que surgirem dados novos e atualizações a respeito do aumento nas verbas destinadas à educação, no número de alunos matriculados, desconfie. Seja o mais cético possível. É quase certeza de que a maior parte dessa grana não está sendo destinada para as escolas, mas sim está sendo roubada de todos, para dar para alguns privilegiados. Coisas como saúde, educação e segurança são apenas a desculpa esfarrapada, usada para legitimar esse rumo. A realidade brasileira, inclusive, não nos deixa qualquer dúvida a esse respeito. Jovens pouco produtivos e sem capacitação de alto nível que estão em situação de desemprego. Se os gastos com educação são cada vez maiores, mas o ensino é cada vez pior, é porque o dinheiro está indo definitivamente para outro lugar. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Querigma. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!